Oi, eu sou Amanda Schmidt e hoje eu quero te explicar essa diferença entre faturamento e lucro, porque muitas pessoas confundem isso e isso pode ser muito prejudicial para o seu lançamento, para o seu negócio, sua empresa de lançamentos digitais. Então vamos aqui para os slides. Bom, então aqui eu vou falar sobre faturamento versus lucro em lançamentos digitais. Primeiro slide eu coloquei aqui porque muitas pessoas querem fazer o 6 em 7, né? Deixa eu só me mover aqui pro cantinho um pouco para não atrapalhar os slides. Muitas pessoas querem fazer um 6 em 7, né? Nessa área de lançamentos digitais. Esse é um desejo da maioria das pessoas. Só que existe a forma como elas enxergam que isso vai acontecer, a expectativa que elas têm, que é, vou fazer o 6 em 7 e vou ter 100 mil reais no meu bolso, ou pelo menos no bolso da minha empresa, né? Do meu negócio ali, na minha conta pessoa jurídica, enfim. Ou algumas pessoas acham que vão ter no seu bolso mesmo pessoa física. Enfim, é assim que as pessoas imaginam. Porém, existe a realidade, que desse faturamento de 100 mil reais, você vai ter que deduzir impostos, taxas da sua plataforma, do gateway de pagamento, custos com tráfego pago, custos com equipe, equipamentos, ferramentas e vários outros que você vai ter aí durante o seu lançamento, ou para deixar o seu negócio rodando enquanto você não faz um lançamento. Então eu percebi que muitas pessoas estão focadas somente nessa questão do faturamento, fazer o 6 em 7, fazer o 7 em 7, olhando só para o faturamento e sem um conhecimento de que esse número sozinho não quer dizer muita coisa. Eu vou explicar melhor para vocês. Eu coloquei aqui para contar uma breve história, na verdade é uma coisinha bem breve, que quando eu comecei a entrar nesse mundo, eu vi como é que as pessoas estavam ali preocupadas só com essa história do 6 em 7, do 7 em 7, do 7 em 7, né? A primeira coisa que eu fui olhar, quando eu ouvi falar de faturamento, tá bom, mas e daí? Quanto é o lucro? Quais são os custos que essa pessoa tem para fazer esse faturamento, sabe? Então, eu fui atrás disso, assim, na internet. E aí eu vejo que muitas pessoas não vão por falta desse conhecimento mesmo. Então, algumas pessoas me perguntavam, você vai fazer o 6 em 7, o 7 em 7, e aquela questão de, você tem que, se você quer ter um especialista, juntar com ele no mesmo CNPJ para comprovar seu 6 em 7, seu 7 em 7. E eu falei, tá, legal, é bem legal fazer isso, muito bom, né? É mais uma métrica aí para massagear o ego, porque na verdade as grandes empresas não se importam muito aí com o faturamento, né? O que elas se importam em geral é com a lucratividade, com o caixa da empresa. Apesar de que faturamento é uma coisa que as grandes empresas divulgam por aí, né? Que maravilha, eu fiz tantos milhões de faturamento no ano, sou uma super empresa, muito bom. E aí tudo bem, gera aquela coisa, todo mundo olhando, nossa, meu Deus, quanto dinheiro. Tudo bem, mas o quanto eles tiveram de lucro e o quanto eles têm de caixa, né, no fluxo de caixa, aí já é outra história, né? Faturamento é o maior número da empresa, aquele que enche os olhos, né? Então, eu vejo que as pessoas têm uma grande ilusão de que esse valor do faturamento é o valor que vai ficar no bolso delas ao final de um lançamento. E realmente não é isso que acontece. Eu quero mostrar aqui para vocês quanto dinheiro realmente sobra no seu bolso ou sobra no bolso da sua empresa no seu lançamento. Então, você precisa entender faturamento, custos e lucro. Basicamente assim, de uma forma simples, é o que você precisa saber para entender quanto dinheiro que vai efetivamente ficar ali na sua conta ao final, depois que você pagar todos os custos. E aí aqui eu coloquei dois pequenos disclaimers aqui, né? Duas notas. Primeiro que estes são nomes básicos, eu não quero usar de forma técnica aqui, porque eu quero simplificar a explicação para que todo mundo entenda. Afinal de contas, a gente está falando aqui de gestão financeira para quem está tendo uma empresa, que muitas das pessoas que estão aí no mercado de lançamentos não têm formação em contabilidade ou em administração.
Então, eu quero falar aqui não com nomes técnicos de contabilidade sobre custo, despesa, investimento, enfim, para quem já conhece, gastos. Eu estou só chamando tudo de custos para simplificar a vida da pessoa, porque eu quero que as pessoas entendam e que sejam capazes de tomar decisões, fazerem seu planejamento, e para isso não precisa entender as diferenças técnicas ali de cada termo. Mas assim, é só para deixar isso claro. E outra questão que eu vou explicar com base no regime de caixa, ou seja, o dinheiro que entra e que sai ali da conta da empresa, para facilitar o entendimento. Porque na contabilidade a gente tem também outro regime, mas aí mais complexo de explicar. Porque eu acho que dessa forma, geralmente é como o pessoal explica, né, em gestão financeira, para as pessoas que não são formadas na área, porque começar a explicar toda a base teórica dessa área não vai fazer muita diferença, assim, a pessoa vai saber muita teoria, mas na prática, na hora de tomar as decisões, a forma como eu vou explicar aqui vai ser melhor. Então vamos lá, faturamento. Faturamento é tudo que entra no caixa da sua empresa, né, lá na sua conta do banco, como resultado das vendas dos produtos e serviços em um determinado período. Então, quando a gente está falando de 6 em 7, 7 em 7, a gente está falando de faturamento. Por exemplo, 6 em 7, faturamento de 100 mil reais e eles entram lá no banco, na conta da empresa, em 7 dias, né? A gente sabe que a gente fica aí algum tempo preparando esse lançamento, mas o dinheiro efetivamente entra durante esse período. E aí, esse é o faturamento. E existem os custos, né? Porque geralmente a gente tem que investir alguma coisa, tem que desembolsar uma quantidade de dinheiro para fazer o lançamento. Então, existem dois tipos de custo em um lançamento. Na verdade, em qualquer empresa a gente pode separar nesses dois tipos, que são os custos fixos e os custos variáveis. Eu vou explicar aqui para vocês. Os custos variáveis, primeiro, eles variam conforme a quantidade vendida, ou seja, se você vendeu uma vaga para o seu curso, se você vendeu um e-book, você tem certo custo. Se você vendeu 5 vagas para o seu curso, ou se você vendeu 5 e-books, você tem um outro custo. Eu vou dar aqui alguns exemplos. Primeiro, o imposto, que é um percentual sobre as vendas, né? Um percentual do seu faturamento. Então, isso vai variar com a quantidade que você vende. Depois, taxa da Hotmart ou de outra plataforma de pagamento que você utilize também vai variar conforme o seu faturamento, conforme o dinheiro que vem das vendas. As comissões pagas a afiliados, se você tiver, vai ser por número de vendas, né? O afiliado faz uma venda e ganha determinada comissão. Então, quanto mais vendas ele fizer, mais você vai ter esse custo com comissão de afiliados. E aí, existem os custos fixos. Ao contrário dos custos variáveis, eles não dependem da quantidade vendida. Então, você tem que pagar mesmo que você não venda nada. São custos, são obrigações de pagamento que você assume antes de ter vendido e que você assume e que não depende da quantidade que você vai vender. Então, mesmo que você venda zero, você vai ter que pagar esses custos fixos. Então, em um lançamento, a gente tem custos fixos, que são da empresa, do seu negócio aí, para manter o negócio rodando, e tem os custos fixos do próprio lançamento, quando a gente olha o lançamento individualmente. Custos fixos da empresa primeiro. Eu vou falar aqui de cada um dos dois, vamos começar com o da empresa. Você vai precisar pegar parte do dinheiro do seu lançamento para pagar uma parte dos custos fixos da sua empresa. Aí que muitas pessoas esquecem desse detalhe. Por exemplo, contas de água e de luz, né? Se você tem aí um negócio físico. Aí também teria algum aluguel, alguma parcela no caso de você ter financiado um imóvel para ser seu escritório, enfim. Contas de água e luz, você pode me perguntar, como assim é um custo fixo, né? Ele vem diferente a cada mês. Só que eles podem ter essa variação a cada mês, mas eles não variam em função da quantidade vendida. Quer dizer, não é a quantidade de cursos, de e-books, de infoprodutos que você está vendendo que vai determinar o valor da sua conta de água e de luz. Então, mesmo que você não venda nada, você gastou aquele tanto de água e de luz naquele mês. Pagamentos da equipe, funcionários, né? Para quem tem funcionários ou freelancers ou uma contratação terceirizada.
que você paga para manter tudo rodando, para manter os conteúdos sendo produzidos, fazer o tráfego, enfim. E um contador, um advogado, né, uma assessoria jurídica. Então, são custos que geralmente você tem aí mensalmente na sua empresa, no seu negócio de lançamentos digitais. E existem os custos fixos do lançamento. Então, são custos relacionados a este lançamento específico que a gente vai analisar. Aqui eu estou sugerindo para vocês para analisar um lançamento por vez. Então, por exemplo, o tráfego pago, né? Ele também pode variar conforme o valor de custo por lead, conforme várias questões, mas não em função da quantidade vendida, né? Quer dizer, você coloca lá o dinheiro em tráfego, e isso por si só não garante que você vai vender, não está diretamente relacionado à quantidade que você vai vender. Claro que a gente espera que a gente invista lá, quanto mais maior for esse investimento, mais a gente espera vender, né? Mas isso vai depender da copy, vai depender dos criativos que você usou, da copy, da página, enfim, várias questões. Então, gastos com a gravação do curso, se for o caso, ou gastos para fazer o design de um e-book, se o produto for um e-book. Enfim, todos os gastos que você tiver aí previamente ao lançamento. Tem também domínio e hospedagem do site, né, do projeto, do especialista, enfim, específico para o lançamento. Tem a ferramenta de e-mail marketing, que você vai precisar usar para o lançamento também. E esses são basicamente os custos. Agora, o lucro. O lucro é o dinheiro que fica disponível no caixa da empresa após você descontar todos os custos. Então, como é que é? O faturamento menos os custos vai dar o seu lucro. Os custos são variáveis e fixos. E os fixos a gente dividiu aqui entre lançamento e empresa. Então, é super importante entender que o lucro é bem menor do que o faturamento, ou um pouco menor. Tudo vai depender aí dos seus custos. Eu quero fazer um exemplo com vocês agora, numa planilha de Excel, para ficar mais simples de entender. São exemplos hipotéticos, né, que eu vou abrir no Excel, mas antes eu preciso dar uma relembrada aqui com vocês em uma questão no próximo slide, que é aquele passo a passo que eu já falei para vocês, um passo a passo bem simples do que fazer para começar a ter o controle financeiro aí dos seus lançamentos, né? Primeira coisa, separar a sua conta pessoa física e pessoa jurídica. Segunda etapa, você tem que registrar todo o dinheiro que entra e que sai da empresa, né? Numa planilha ou num sistema. É com base nesse registro que a gente faz a etapa 3. O planejamento, controle, tomar decisões, enfim, a gente vai usar todo esse registro para fazer análises da empresa. Então aqui eu estou sugerindo que a gente faça um planejamento de um lançamento e perceba quanto de lucro vai sobrar desse lançamento, se é viável, se alguma coisa tem que ser alterada, se algo está ineficiente. Vou mostrar para vocês na planilha. Mas aí eu tenho que lembrar que esses são dados hipotéticos, são percentuais hipotéticos, são números que eu coloquei ali, só para a gente verificar esse cálculo. Mas o ideal é que você tenha aí, no seu negócio, os seus próprios números. Então é muito importante que você já tenha feito os passos 1 e 2. Que o passo 2 é registrar tudo que está entrando e saindo ali da sua conta pessoa jurídica. Então você tem que saber os seus próprios custos com e-mail marketing, seus custos com tráfego em geral, os seus custos com equipe, e os custos da equipe não são, se você tem funcionários, não é o valor que eles recebem, é o custo que você tem, né? Que é maior do que o valor que eles recebem como salário, porque você paga INSS, FGTS, enfim, você tem que fazer aí uma provisão para 13º, que tem que estar aí no seu caixa, né? Para chegar lá no final do ano você pagar o 13º, e férias, enfim, várias questões aí. Mas isso daí você pega esses dados dos seus registros, né? E verifica tudo direitinho com o seu contador. Também o percentual de impostos que você paga e tudo isso. Então, vamos voltar aqui. Quer dizer, vamos lá para... Voltar aqui no slide que eu falei. Lá para os exemplos hipotéticos do Excel. Não se assustem com o tanto de números, tá bom? Eu vou passar um a um com vocês. E, por enquanto, os dois exemplos estão com os mesmos números. Então, vamos ver aqui o exemplo 1 primeiro. Depois a gente vai conseguir fazer algumas adaptações aqui no exemplo 2.
Então, o que eu coloquei aqui? Que você está planejando fazer um 6 em 7. Então, faturamento estimado aqui de 100 mil reais. Isso com base naquele aspecto lá, naquele passo 2 que eu já passei para vocês, de vocês terem tudo registrado na sua empresa, para fazer um planejamento mais realista. Então, os custos variáveis, na verdade, aqui são a soma aqui dos custos embaixo. Por exemplo, impostos, eu coloquei aqui um valor de 10%, lembrando que esse é um exemplo hipotético, tá bom? E que, na verdade, é para você fazer isso com os seus números. Isso aqui são números totalmente hipotéticos. Na verdade, a questão de impostos, você vai ter que entender em qual regime tributário você se encaixa e colocar aqui um valor de impostos. E qual é o seu KNAI também, enfim. Isso vai depender de algumas questões. Mas, vamos lá, então. Impostos, eu coloquei aqui 10% do seu faturamento, então aí já se vão 10 mil reais. Taxas da plataforma. Chutei aqui um valor de 10%, que é a taxa da Hotmart atualmente. Então, lá se vão mais 10 mil reais. Afiliados. Se você usou essa questão de ter algum afiliado ali com 10%, né, de todo o seu faturamento, então lá se vão mais 10 mil reais, né? Na verdade, você pode ter feito só algumas vendas por afiliados, mas com mais do que 10% de comissão para eles, mas aí no final das contas isso ficou referente aí a 10% do seu faturamento. Isso aqui são números hipotéticos, né? E para o especialista, né? Se você fez uma negociação aí de 50%, supondo que você é o coprodutor, lançador, agência e tem um especialista, com essa negociação de 50%, ele já fica com 50 mil. Então, aqui de cara, você já fica com 20 mil, né? Margem de contribuição, que é como a gente chama quando retira os custos variáveis do valor do faturamento. Que são só os custos que variam conforme as vendas, né? Como a gente viu. E aqui nessa questão, isso é um exemplo para ser mais didático, assim, né? Porque, na verdade, essa questão do especialista, se você fizer o split de notas, né? Fale melhor com o seu contador sobre isso. Você pode pagar menos impostos aqui. Você pagaria só 5 mil aqui de impostos, porque, na verdade, você teria feito um faturamento pela sua empresa de 50 mil, né? Você emitiria ali as notas fiscais de metade dos custos. E aí poderia fazer uma diferença aqui, você poderia estar pagando aqui 5 mil. De qualquer forma, você tem aqui nesse exemplo 20 mil de margem de contribuição. Se tivesse fazendo split de notas, seria 25 mil. Então, seu valor já foi de 100 mil para 25 mil. Assim, numa piscada de olhos. E aí, existem custos fixos da empresa. E aí, o que eu coloquei aqui? Que talvez você tenha um aluguel, se você tem um negócio, um espaço físico, por exemplo, 2 mil reais. Por que eu multipliquei aqui em cima por 3, né? Eu multipliquei por 3 porque eu tô supondo que você vai ter 2 mil reais de aluguel em 3 meses. Aqui eu tô assumindo que você vai fazer um lançamento a cada 3 meses. Então, esse lançamento vai ter que cobrir 3 meses dos custos fixos do seu negócio. Então, lembrando que você vai ter que adaptar aí para a sua realidade, quantos lançamentos você faz, e aí para você poder ver quantos meses de custos o faturamento do lançamento vai ter que cobrir. Então, aqui supondo que é um a cada 3 meses. Se você tem aqui 2 mil de aluguel vezes 3 meses, são 6 mil reais que o seu lançamento deveria cobrir. Se você tem contas de água e luz em torno de 200 reais por 3 meses, são 600 reais que o seu lançamento deveria cobrir. Equipe. Eu coloquei aqui uma estimativa de 5 funcionários, pagando 2 mil reais para cada em 3 meses, o que dá aqui esses 30 mil reais. Se você tiver 5 funcionários, que você paga 2 mil. Lembrando que não é o valor que você acorda lá com os funcionários que eles recebem na conta deles, porque você tem mais valores além disso, né? Você tem também FGTS, INSS, você também tem que estar, né? Está ou deveria estar provisionando aí valores para 13º, para férias, enfim. Então,
Prolabore, se você decide tirar 5 mil reais nesses 3 meses, dá 15 mil reais, como o seu salário, né? Que é o Prolabore, o salário ali dos sócios que trabalham na parte administrativa da empresa. Ou, se você tem, supondo que são 2 sócios, né? Então, cada um estaria aqui tirando 2.500 por mês, se for esse o caso. De qualquer forma, a soma aí nesses 3 meses dá 15 mil. Advogado, chutei aqui um valor de 1.500 de assessoria jurídica por 3 meses. Também vai depender aí dos seus valores. Contador, coloquei aqui 400 por 3 meses. No final das contas, isso te dá 57 mil reais de custos fixos da empresa nesses 3 meses em que você está fazendo um lançamento. E custos do lançamento. Supondo aí que você investiu em tráfego 25 mil. Esse daqui foi realmente um chute, porque vai depender muito do seu custo por lead e tudo mais. É por isso que você tem que ter o histórico da sua empresa. Por isso que isso aqui são números fictícios só para você entender a lógica. Mas com o histórico da sua empresa, você vai conseguir fazer um planejamento bem parecido aí com como a realidade pode ser, né? E aí, ferramentas, todas as ferramentas de e-mail marketing, construção de páginas, enfim, tudo que você vai precisar. Coloquei aqui um valor de 1.000 reais. Então, o que acontece? No final das contas, você está tendo um lucro aqui, na verdade, um prejuízo de 63.300 reais. Então, assim, veja como é possível você fazer o seu 6 em 7, né? Fazer um faturamento de 100 mil reais e acabar com um prejuízo de 63 mil reais. Sim, isso é possível. Porque se você estava contando com esse valor, se você esqueceu de contar impostos, se você esqueceu de contar alguma questão da sua equipe, de contar o seu Prolabore, porque pode ser que você precise viver da sua empresa, né? Algumas pessoas não precisam tirar um Prolabore tão alto logo de início, mas de repente você precisa tirar algum valor aí para viver da empresa, se você não tem outra fonte de renda. Então, assim, tráfego pago também, você tem que ter uma boa estimativa. E no final das contas, com esses valores aqui que não estão tão fora do normal, você teria um prejuízo de 63 mil reais. Agora, vamos aqui para o exemplo 2, que como eu falei, está com os mesmos números, mas eu grifei em amarelo algumas questões aí que a gente pode mudar e a gente pode ir vendo como é que isso vai alterar o lucro no final das contas. Lembrando que eu tô fazendo aqui a regime de caixa, então esse lucro já é realmente dinheiro na empresa, que aí fica bem mais simples de todo mundo acompanhar. Então tá, eu acho que impostos e taxas não teria muito o que ser alterado aqui. Então, vamos supor que você não trabalha com afiliados, tá? Eu vou tirar os 10 mil reais de afiliados, né? Colocar aqui 0%. Alterei aqui, beleza, você já ficou ali com prejuízo de 53 mil. Vamos supor que você fez um acordo com o especialista de 30%. A gente pode supor também que você não tem especialista, mas vamos começar supondo aqui que... Ops, deu um errinho aqui, por cento. Que você fez um acordo de 30%. Ok, seu prejuízo já tá ficando menor. E que mais? Que você não tem um local físico, né? Muita gente que tá começando ou que prefere realmente, eu sou muito adepta dessa questão de home office, né? Então vamos tirar esse valor de aluguel, vamos tirar esse valor de água e luz, se você usa aí água e luz da sua casa, se não tá fazendo tanta diferença, e cada um dos funcionários ou freelancers ou enfim, contratações de pessoa jurídica que você fez, cada um tá usando sua energia e tudo mais. Então, vamos tirar. Aí, que mais? Equipe. Vamos supor que você tem uma equipe mais enxuta, né? Que você fez aí seu 6 em 7 só com 3 funcionários aí, pagando 2 mil por mês, nesses 3 meses. Então, aqui, você já tira 18 mil reais. Já vai de 30 para 18 mil reais. Prolabore também. Supondo que você não precisa tirar tanto dinheiro, que você quer realmente fazer o seu negócio crescer, ter dinheiro sobrando para investir no próximo lançamento. Eu tinha colocado aqui 5 mil por mês. Vamos colocar aqui o quê? 2 mil por mês, né? 2 mil se você for uma pessoa, um sócio só, ou se você está dividindo 1.000 para cada sócio. E o que a gente pode mexer aqui? Também no tráfego, né? Supondo que você fez seu 6 em 7 sem investir 25 mil em tráfego, você investiu só 10 mil em tráfego, por exemplo. Bom, aí você já começou a ter um lucro na sua empresa de 9.300 reais. Então, nesse exemplo 2 aqui, você está fazendo seu 6 em 7, tendo seus 100 mil reais de faturamento,
com esses custos aqui, você está lucrando R$ 9.300 no final das contas. Lembrando que é legal você deixar uma parte desse dinheiro como uma reserva de emergência aí para sua empresa, caso aconteça alguma coisa, você conseguir principalmente pagar os custos fixos da empresa, né? E também a ideia é que você vai usar esse dinheiro para reinvestir, quer dizer, para pagar geralmente o tráfego aí, que é um dos maiores custos, e também a equipe, enquanto você faz o lançamento, né? Para o próximo lançamento. Então, é porque nesse caso aqui, se você gastou 10 mil em tráfego e no final das contas o seu lucro é só 9.300, você nem vai ter dinheiro para investir no próximo tráfego, se você quisesse investir o mesmo valor, né? Mas aí a gente pode ir alterando mais algumas coisas. Supondo aqui que você ainda é pequeno, ainda não tem uma assessoria jurídica, só pagou alguns serviços à parte, por exemplo, o contrato com um especialista, enfim. Então, vamos dar uma reduzida aqui. Vamos supor que ficou 1.500. Então, agora você tem 12 mil de lucro. Supondo que você não tem especialista, né? Então, agora vamos colocar para zero isso daqui. Que você está se lançando, enfim, não existe o percentual do especialista. Então, vamos abaixar aqui. Fica 42.300. Já começa a ficar um lucro bem interessante aí, né? De 42 mil reais para o seu lançamento em que você fez o 6 em 7. Enfim, essa questão aqui é que eu tô chutando números, coisas que podem acontecer na vida real, mas que você tem que ter os seus próprios números para fazer esse planejamento. A questão é que você tem que estar atento a esses custos, sabe? O que eu tô querendo passar aqui para vocês, que eu percebo que o pessoal só tá atento a essa questão de faturamento. Tá ali o 6 em 7, nos dois exemplos, tá aí o seu 6 em 7. Agora, em um deles, você acabou gastando mais coisas, acabou tendo um prejuízo no final das contas. Quer dizer, precisando talvez se endividar ou arranjar um jeito aí de pagar essas contas. E no segundo exemplo, você tá ali com um orçamento mais enxuto, você fez menos custos e você tá conseguindo 42 mil de lucro. Então, assim, isso são exemplos hipotéticos, como eu falei, é só para vocês entenderem o raciocínio. E daí eu sugiro muito fortemente que vocês façam isso pro negócio de vocês. Então, sempre que forem planejar um lançamento ou até avaliar um lançamento que já ocorreu, avalie se realmente ele te deu lucro ou se ele te deu prejuízo, ou se o lucro que você esperava era muito maior e ele te deu um lucro menor. Porque aqui nessa parte a gente conseguiria entender algumas ineficiências, por exemplo. Aqui você consegue entender que talvez você não tenha ainda tamanho suficiente para ter essa equipe aqui de 5 funcionários com 2 mil reais, fazendo um lançamento a cada 3 meses, né? Que isso também é uma premissa que eu usei aqui, um lançamento a cada 3 meses. Mas você pode fazer um lançamento a cada 2 meses, ou supondo que você tem mais de um especialista, né? Se você é um coprodutor, uma agência. Então, você pode aí fazer 2 lançamentos a cada 3 meses. Só uma suposição. Então, aí cada lançamento não precisaria pagar ali os 57.300 de custo fixo da empresa. Cada lançamento, se você fizer 2 nesse período, teria que pagar metade disso. Então, daí, o lucro do lançamento já vai aumentando. Então, são várias questões a serem consideradas. E aí, eu espero que vocês tenham entendido a necessidade de considerar essas questões e não viver numa cegueira financeira de só ter olhos para o faturamento. E eu trouxe ainda um outro exemplo aqui para vocês. Deixa eu abrir aqui rapidinho. Aqui. O outro exemplo que eu trouxe para vocês é fazer um 7-7, fazer R$1 milhão de faturamento num lançamento. Então, novamente aqui, a gente vai passar por cada númerozinho, eu vou explicar. E o exemplo 2, por enquanto, tá igual, e a gente vai fazer aquelas adaptações ali, conforme o que pode ser alterado, né? Então, vamos lá. Se você fez 1 milhão, eu já subi aqui seu imposto para 20%, mas, de novo, vale ressaltar que é um exemplo hipotético, você tem que saber quanto de imposto você paga, em que regime tributário você está inserido. Então, verifique isso com o seu contador, né? Faça um planejamento tributário para você estar no regime que te beneficia mais, dentro dos regimes possíveis para sua empresa. Então, supondo aqui que existe isso, os impostos de 20%, você já pagou 200 mil. Taxas da plataforma continua 10%, então 100 mil.
Afiliados. Aí aqui é um chute que você usa agora 30% de afiliados, né? Já que você está fazendo 1 milhão. Mas isso é, de novo, um exemplo hipotético. Talvez você não use. É por isso que a gente vai fazer alterações aqui na parte 2. O especialista, de novo, negociação de 50%, ele saiu ali com seus 500 mil. Nesse caso aqui, sua margem de contribuição, essa diferença entre o faturamento e os custos variáveis, custos que você teve porque você fez aquelas vendas, está em 400 mil. E aí tem os custos fixos da empresa. Coloquei aqui um aluguel, de repente está pagando um aluguel ali de 5 mil por 3 meses. Eu coloquei de novo aqui que você está fazendo um lançamento a cada 3 meses. Isso também muda muita coisa. Se você fizer mais lançamentos, ou um lançamento periodicamente por menos tempo do que isso, quer dizer, um lançamento a cada mês, um lançamento a cada 2 meses, enfim. Ou 2 lançamentos a cada 3 meses, né, simultâneos, da forma como você trabalha. Mas aí vai depender. Nesse caso aqui, estou considerando um lançamento a cada 3 meses. E aí, se você tem esse aluguel de 5 mil reais por 3 meses, está pagando 15 mil reais. Contas de água e luz, coloquei 400 reais por 3 meses, 1.200. Equipe, agora vamos supor que para fazer 1 milhão você já precisou ter 10 funcionários, né? Porque geralmente quanto mais você escala, maiores vão sendo os seus custos. Então, por isso que nesse caso eu botei contas de água e luz maiores, um aluguel maior. Não necessariamente, né? Mas geralmente o pessoal, conforme vai crescendo a empresa, vai escalando, fazendo lançamentos maiores, acaba tendo mais custos. Então, eu coloquei aqui equipe. 10 funcionários ainda ganhando 2 mil reais. Ganhando não, né? Você pagando para ele 2 mil reais. Considerando ali que você paga INSS, FGTS, tudo isso que você sabe que você paga. E, ok, 60 mil. Para labore, supondo que você está querendo tirar aí 10 mil por mês, ou que são 2 sócios, cada um está tirando 5 mil por mês, né? Agora que o negócio já tá fazendo lançamentos de 1 milhão, você pensa, por que não tirar um prolabore um pouquinho maior? E advogado, coloquei aqui 2 mil por 3 meses, de novo são valores hipotéticos, e contador 600 reais por 3 meses. É porque essas questões aqui, de vez em quando, acaba que esses valores sobem, porque você vai ter mais demandas, né? Vai ter mais questão de insatisfação de alunos, ou de pirataria, de outras questões aí que você vai ter que contratar o advogado, o contador tem vários que cobram em percentual do seu faturamento, enfim. Então, coloquei esses valores aqui. Tráfego pago, supondo que você gastou 300 mil reais para fazer um lançamento de 1 milhão em tráfego, porque geralmente quanto mais você cresce, em geral, isso reduz o seu ROI, né, o retorno sobre investimento lá, nessa questão de tráfego. E ferramentas, coloquei aqui 5 mil, porque agora você tem que estar pagando ferramentas para atingir um maior número, né? E-mail marketing que consegue atingir um maior número de pessoas e coisas do gênero. Então, você pode ter feito aqui no exemplo 1. É possível você fazer o seu 7 em 7, seu 1 milhão de reais de faturamento, e acabar com um prejuízo de 19 mil reais. Sim, é possível. Se você não tem planejamento, não tem organização nenhuma, você foi ali, vai chegar 1 milhão de reais na minha conta mesmo, tô planejando esse lançamento aqui, muito bom, então vou eu contratar essa equipe aqui, vou tirar esse aqui de Prolabore, vou pagar aqui esse aluguel, conta de água, enfim. E aí você vai investindo em tráfego esses 300 mil reais, pagando por ferramentas, e aí quando você vê, você acaba com prejuízo de 19 mil. Mas não precisa ser assim, né? Eu tô só mostrando pra vocês a importância de se planejar, porque se você vai fazendo sem estar entendendo o impacto financeiro de cada coisa que você está fazendo, você pode sim acabar tendo um prejuízo. Mas, se você tiver um bom planejamento e entender o que é possível para o seu negócio, você vai ter mais chances de fazer um planejamento ali alinhado com a realidade, né? E de evitar ter um prejuízo. Então, eu coloquei aqui pra gente fazer essa alteração. Tira os afiliados, por exemplo, aqui no caso. Não usa afiliados. Se eu deletar, bom, você já tem aí 281 mil reais de lucro, né? No seu lançamento de 1 milhão. A questão do especialista, vamos supor de novo que você fez uma negociação um pouquinho menor aqui para ele, né? 30% para ele, 300 mil reais. E aí você já fica com a margem de contribuição de 700 mil. E aí, de novo, se você não tem aluguel, se você não está considerando água e luz, né? Se você não tem um espaço físico,
você pode tirar esses valores, a gente vê aí que já foi para quase 300 mil o seu lucro. E equipe também, né? De repente, se você conseguir fazer com uma equipe um pouquinho mais enxuta, eu coloquei uns 10 aqui, vamos colocar aqui uns 7 ou 8, enfim, vamos colocar uns 8. 8 funcionários já vai aí para 309 mil o lucro do seu lançamento. O seu Prolabore também, você pode ter reduzido um pouco, né? Eu tinha colocado 10 aqui, vou colocar 8 também por mês. E aí, no final das contas, fica 315 mil. Tráfego também, pode ser que você não tenha precisado gastar esses 300 mil, né? Vamos supor, então, que você precisou de 250 mil. Vamos colocar 200 mil, né? 200 mil. Aí, bom, você já tem um lucro aí bem interessante de 415.200 para um lançamento em que você fez o faturamento de 1 milhão. Então, que bom que você já fez esse planejamento, não estava contando em ter 1 milhão no seu bolso e conseguiu planejar os custos que você teria. Aí, o que acontece? Aqui desses 415, você já tem dinheiro para pagar o tráfego pago para o próximo lançamento, se a gente estimou aqui em 200, mas isso tudo você tem que estimar novamente, com base nos valores da sua empresa, com base em quanto você precisa investir em tráfego pago para trazer aquele número de clientes que vai te dar o faturamento de 1 milhão. Por isso que você tem que conhecer os seus números, você tem que enxergar, você tem que ter clareza financeira do seu negócio. Então, assim, isso daqui são números aleatórios, assim, exemplos hipotéticos, né? Eu só quero explicar para vocês alguns cenários aqui, mas você faça os cenários para o seu negócio com os seus dados. E aí, então aqui você poderia usar parte desse dinheiro para fazer esse investimento ali num próximo lançamento de 200 mil de tráfego. E seria interessante também você deixar uma parte do dinheiro da empresa. Eu sei que de repente vocês querem fazer distribuição de lucros, né? Pegar uma parte disso. Mas também é muito importante você deixar uma reserva financeira, porque vai que acontece algum imprevisto, né? Assim como a gente tem que ter uma reserva nas nossas finanças pessoais, a gente tem que ter uma reserva financeira para a empresa. Então, mas aqui você já está numa situação muito mais confortável, porque você se planejou, viu o que era possível para você. E também, só mais uma observação aqui, que esses valores que eu estou colocando aqui para vocês, na verdade, essas contas que eu coloquei, né, esses nomes aqui, impostos, aluguel, prolabore, advogado, contador, na verdade, são só algumas das coisas que existem, alguns dos custos que existem. Na verdade, é um exemplo simplificado. E aí, quando você for fazer na sua empresa, você pega realmente todos os custos que você tem. Porque você já fez o passo 2 e você tem tudo isso registrado. Então, não se prenda aqui a esses nomes, né? Você tem que olhar todos os seus custos. Pode ser que você tenha mais custos, exemplo. Você comprou uma cadeira, você comprou um notebook novo, equipamento de gravação, enfim, podem existir mais vários outros custos. Aqui no custo fixo do lançamento eu nem coloquei o custo aqui de um equipamento, possivelmente, que você precisou comprar para começar a gravar seus conteúdos, enfim. Então tem outras coisas aí. Isso daqui é um exemplo bem simplificado mesmo, poucos números, só para vocês entenderem essa relação entre faturamento e lucro, que faturamento não é lucro, tá longe de ser, e para vocês ficarem atentos a isso, né? Então, vamos voltar aqui para os slides. Bom, agora que eu já demonstrei esses exemplos hipotéticos para vocês no Excel, a gente pode passar para a próxima etapa. Lembrando desse slide aqui, né? Você vai fazer tudo isso para a sua empresa conforme o registro aí dos seus custos e de quanto você vem faturando. Daí você vai conseguir prever quanto você espera faturar, qual vai ser o custo necessário para isso. Provavelmente você já vai saber quanto de tráfego pago você precisa para trazer os leads com a conversão que você tem para eles se transformarem em clientes. Enfim, então faça tudo aquilo com números reais, e esses números reais você só tem se você estiver registrando, se você tiver um bom controle financeiro aí do seu negócio de lançamentos. Por isso que essa etapa 2 é super importante. Então, a ideia é que você vai conseguir enxergar onde é que existe alguma ineficiência, onde é que existe algum custo que está muito elevado, que você poderia reduzir para ter um maior lucro no final.
E aí, o que eu quero dizer aqui é, esqueça essa questão de ficar focando só em 6 em 7, só em 7 em 7. Eu sei que é o que a maioria das pessoas fala, né, que é esse foco no faturamento, e é super legal, é super bacana, você diz, ah, eu fiz isso, né, como eu falei, enche os olhos das pessoas, como as grandes empresas mostram, né, acaba que pode te dar uma autoridade e tudo mais, só que a gente tem que lembrar que o que realmente vai importar em termos financeiros vai ser o seu lucro, né? Quanto é que vai sobrar para a sua empresa e para ficar lá no seu negócio. Então, você tem que focar em entender os seus custos variáveis e custos fixos, por isso que é importante aquela etapa 2, de ter tudo bem registrado. Entender o quanto de faturamento você precisa para cobrir os seus custos, quer dizer, o mínimo necessário de faturamento do lançamento para cobrir os custos que você tem. Você tem que entender os custos com equipe, aquela questão toda ali que a gente fez simulações na planilha. Você tem que colocar os seus valores atuais, ver o que você poderia mudar ali para ser mais eficiente e como você poderia gerar mais lucro. Então, faça projeções realistas para os seus lançamentos, verifique o lucro final que esses lançamentos vão dar, e aí você pode ir fazendo essas análises e verificando o que você pode alterar. Porque é melhor você gastar algum tempo para fazer esse planejamento previamente aí ao lançamento, fazer esse detalhe em uma planilha, e aí você vai realmente enxergar os números do seu lançamento, do que só lançar e ser pego de surpresa depois. Então imagina se depois você descobre que do seu lançamento de 100 mil, ficaram só 10 mil para você. Então é bom você já se planejar, é sempre melhor a gente errar no papel, quer dizer, às vezes você está pensando em gastar muito, considerando que você teria aqueles 100 mil reais, e quando você percebe os custos que existem ali, você vai perceber que não vai poder gastar tanto. Então é melhor você começar fazendo esse planejamento ali no papel, né, no caso aqui na planilha eletrônica, mas do que você ser pego de surpresa depois, né, com dinheiro real, e aí correr até o risco de ficar endividado. E é isso que eu queria falar com vocês aqui na apresentação. Então, eu espero que tenha ficado muito clara essa diferença entre faturamento e lucro, que vocês tenham entendido que não basta só a gente focar no 6 em 7, 7 em 7, que a gente tem que entender os custos do nosso negócio, tem que entender o lucro que vai ficar ali para a nossa empresa, a regime de caixa, como eu falei com vocês, então aquele lucro é realmente o caixa que vai sobrar para a empresa. E eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de avaliar, deixar um joinha e compartilhar com algum amigo que está empreendendo aí em lançamentos digitais e não tem essa clareza financeira, não está conseguindo enxergar o número dos seus lançamentos e está correndo um sério risco financeiro em lançamentos. Então eu te vejo em um próximo vídeo.